Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Marcelo Fagundes, nosso entrevistado, e a gente vai bater um papo muito bacana sobre a importância e um setup para um desenvolvedor. Você que tem essa dúvida também, acompanha a gente e hoje o Marcelo vai esclarecer alguns pontos muito importantes sobre esse assunto. Marcelo, bom dia. Muito Gostaria de. bem, Tudo bem com você? tudo jóia. Que bom. Gostaria já de te agradecer por você estar batendo esse papo com a gente. Inclusive, um assunto que surgiu de um internauta, né? Uma dúvida de um internauta e que acredito que seja a dúvida de muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, qual seria ali o setup, ideal para um desenvolvedor? Mas antes da gente começar a entrar, nesse assunto mais técnico, gostaria que você falasse um pouco de você, que você se apresentasse aí para o pessoal que está nos ouvindo, falasse um pouco da sua trajetória na tecnologia, como é que começou isso, a sua área que você atua. Uhum. Bom, vamos lá. Eu sou Marcelo Fagundes, eu sou fundador da MJ Soluções e a minha trajetória na área de tecnologia, né, foi mais por uma curiosidade. Desde pequeno, eu gostava desses controles remotos, né? Era algo tecnológico na época, que era só um controlezinho que você colocava o carrinho para frente, para trás. E aí um dia eu ganhei um desse daí, cara, e eu peguei e desmontei ele todo. Eu acho que não deu uma semana, minha mãe ficou muito brava, falou, como que você já desmontou e tal? E eu acho que foi dali que eu comecei a ter mais um carinho pela área de montagem de computador, né? Que eu só fui descobrir isso depois, lá na frente. O que que aconteceu na minha trajetória? Esse foi, eu acho que foi o ponto chave aí do negócio, né? A curiosidade. Então, muitas pessoas hoje vão ter essa curiosidade sobre alguma área e depois vão se descobrir lá para frente, vai voltar aquela sensação no coração. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Então, eu comecei depois lá para os 11, 12 anos a querer fazer os cursos de informática, que na minha época era DOS, Windows 95, já estava migrando ali. Eu acho que era o Windows 3.1, que ainda era nas janelinhas, que você mandava os comandos, subia alguma coisa ali. Então eu comecei nessa área aí de cursinhos e fui me alimentando por muitos anos. Eu acho que até os 16 anos ainda eu fazia esses cursos de informática. Eu fazia de Photoshop, Excel, avançado naquela época, né? Que não é o avançado de hoje, Sim. que a galera já usa o Visual Basic e programa tudo em cima ali. Mas depois disso, quando eu fui para entrar no mercado, né? Que eu já estava com meus 18 anos ali, terminando o ensino médio, me surgiu a faculdade. E aí eu fiquei em dúvida: o que que eu vou fazer? Eu vou fazer tecnologia, eu vou fazer advocacia, eu vou fazer educação física. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a Aham. outra, né? Aham. Mas agora que eu tô falando aqui, eu lembrei. Antes disso, eu fui convidado para ministrar cursos de informática numa escolinha aqui. Acho que foi Legal. com os meus 16 anos mesmo, 16 para 17 anos. E aí eu já ensinava as pessoas a digitar, porque ainda tinha aqueles cursos de datilografia ali pelo Uhum. computador, e cursinhos básicos de Word, Excel, Windows. E aí, então, eu fiquei por, eu acho que uns 9 meses trabalhando dessa forma. E aí, quando eu estava para decidir o que de fato eu ia fazer, eu fiquei balançado em três áreas que são totalmente diferentes. Mas eu optei em seguir pela área da tecnologia que sempre me chamou a atenção. Então, fiz a faculdade, até tem o Abacu que está aí com vocês também. Ele foi um dos colegas de faculdade que me convidou para estar aqui hoje junto com vocês, nesse podcast aqui, muito bacana o projeto de vocês. E aí, então, eu fiz a minha faculdade inteira, e depois o que, que aconteceu no meio do projeto da faculdade foi que eu não estava trabalhando. Eu falei, cara, e aí? Não estou fazendo nada, só a faculdade, até que surgiu uma vaga de estágio lá na faculdade, no módulo. E eu Uhum. fui para lá, fiz o suporte de TI dele junto, eu era manutenção, né? Você corre ali, ajuda com uma impressora, e Uhum. comecei assim. E aí depois saí da prefeitura do módulo e fui trabalhar na prefeitura de Ubatuba como estagiário.
Então, daí a minha carreira, assim, foi se envolvendo mais. Terminei a faculdade em 2008, e em 2008 mesmo, no final da faculdade, como eu já estava tendo algumas solicitações de serviço, eu abri a empresa junto com um colega de faculdade, porque a gente era daqui de Ubatuba, todo mundo junto, né? Eu sou de Ubatuba, então aí a gente começou a empresa. E aí a gente fazia pequenos serviços, desenvolvimento de site, que a gente aprendeu parte dentro da faculdade, né? A faculdade, ela vai te dar várias coisas assim para você abrir o seu leque. Então foi a partir dali que eu falei assim, eu acho que é melhor eu ter uma empresa e continuar por si só. E aí, então, eu toquei essa empresa para frente, comecei a fechar contratos. Eu acho que um ponto-chave da nossa empresa foi ter um site na época para que as pessoas nos encontrassem. E através disso a gente começou a firmar alguns contratos pequenos de serviço e até mesmo com grandes empresas. E aí, então, o meu sócio acaba de sair da empresa e fico eu sozinho na empresa aqui, tomando conta e fazendo o bombril, né? Que você faz tudo em uma coisa só. E aí foi isso, Vitor. Dali para frente, a gente decidiu, então, só ficar com hardware, né? A manutenção das empresas e cuidar dos computadores e notebooks. É muito bacana. É louco como na vida a gente vai trilhando e vai, o nosso caminho vai se encontrando, né? Aquilo que a gente mais gosta, né? E que a gente, como você mesmo falou, desde pequeno já tem aquela curiosidade, aquela expertise, né? Que vai sendo desenvolvida, né? Então, como desde do carrinho lá que você desmontou, então foi para a faculdade ali você acabou se encontrando. É muito bacana, essas histórias. A gente tem pessoas que começam de várias maneiras diferentes, né, a gostar de tecnologia, seja por jogar videogame, ou por jogar algum jogo. Assim, é muito louco como o que desperta, né, isso dentro da gente. Mas, Engraçado porque, aproveitando esse gancho seu aí, na minha infância inteira, eu nunca tive videogame assim. E aí, meus colegas tinham, então a gente corria para casa deles para estar no meio dessa tecnologia, né? Acho que isso foi um despertar, porque era algo daquela época nossa, né? E uhum. acabou aguçando a mente, a vontade de fazer parte desse ciclo tecnológico, desse boom tecnológico que teve. De querer entender como que aquilo funciona, né? Pô, na época sei lá, mais antigo Atari, mais PlayStation 1 também, mesma coisa. Aqui no litoral demorava para chegar as coisas, a gente era um pouco mais difícil, às vezes, quando um da família conseguia o videogame, o PlayStation, alguma coisa assim, era a mesma coisa também, todo mundo corria para ver e ficava aquela coisa, como que um CD, né? Roda o jogo e tal. Então aqui isso também vai, querendo ou não, até quando você não se preocupa muito, mas intrinsecamente na sua cabeça passa, né? Pô, o controle ali, executa uma ação, então todo esse entendimento, tanto do hardware quanto do software, né? Que inclusive eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, para quem está escutando a gente, a diferença, né, do que é um hardware, do que é um software. Eu acho que seria bacana você falar um pouco sobre isso. E Hum. também, assim, como é que está hoje o mercado para a área de hardware? A gente sabe que na área de software, né, tem grande demanda. Eu queria que você falasse como é que está a área do hardware, até porque ah, hoje existem muitas empresas, inclusive eu até me lembro de uma reunião que eu participei, na verdade foi um coffee shop ali com alguns clientes da Microsoft Azure e tinha outros clientes lá. E eu lembro assim que eu fiquei até meio tímido porque empresas que integravam com bancos e tal, né? E eu falei, pô, eu tô na nuvem aqui, mas os caras, né, é tudo já grandes, assim, integrando com grandes corporações, né? E aí os caras, não, a gente tem um servidor local e tal. Eu falei, caramba. E esses caras estavam querendo começar a fazer um híbrido, assim, por isso que eles estavam ali na reunião também. Então, assim, é, hoje, tem muita gente que pensa, não, é só um sistema para mercado, mas o Uhum. sistema local, né, que depende ali totalmente de um servidor é, dentro ali do estabelecimento, né? Então isso ainda é muito real, né? Sim, é bem real. Isso que você está falando, a gente está num processo de uma nova ruptura de tecnologias. Por quê? Antes você só tinha essa parte física que você tinha que trabalhar muito bem trabalhado, os hardwares locais, e ali você tinha uma gama de possibilidades para fazer os backups e se proteger para não dar nenhum problema, porque se desse, você tinha o recurso.
E esses recursos naquela época, lá atrás, a gente não vai falar nem de muito longe, mas de repente, assim, de uns 15 anos atrás, era muito difícil de você ter uma grande infra ou uma pequena infra para manter, sabe? Era tudo muito caro. Hoje não, hoje a gente está numa parte que a gente está migrando dessa parte física local para uma híbrida, e logo a gente só vai ter serviços em nuvem, né? Então, um outro ponto que migra junto com isso é o IoT, que é a internet das coisas, né? Por isso que a gente está vendo aí essa mudança de tecnologias 3G para 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, até o 8G já está sendo estudado lá na Coreia, lá. Eu sei que aquelas partes asiáticas, os caras investem bastante, assim. E o que que muda nisso é a capacidade e a velocidade de transformação das coisas, né? E se a gente não se atentar a essa mudança, a gente vai acabar ficando para trás. E aí, ou eu posso adquirir uma internet, uma tecnologia mais antiga que me supra e eu vou tentando adequar a esse sistema, né? Porque é muito rápido a troca de tecnologia. E Sim, aí, sim. assim, os hardwares vão mudar. Outra coisa que vai mudar junto com o IoT é a computação quântica. E aí os cálculos vão ser, assim, é agora, já funciona. Não, não funciona. Não vai dar tempo de processar, você só vai colocar e já vai ter o resultado, né? E isso Uhum. vai trazer muito benefício para análise de dados. Eu acho que vai ser uma grande revolução, assim. Porque hoje você vê as inteligências artificiais mudando, e aí vamos parar de ficar doido com essas tecnologias, vamos voltar só ao hardware, né? Que é o Sim. foco da nossa conversa hoje. Porque, assim, o hardware que nós temos hoje, ele processa bastante coisa comparado com o hardware antigo. E dá para manter muita coisa online em casa, no servidor local. Eu acho que dá para a gente ter vários é, microserviços rodando na nossa casa, como um dev, ou na nossa empresa para suportar algumas coisas, mas é importante a gente começar a ter a cabeça no futuro, né, na tecnologia das coisas lá, que já está em nuvem e por aí vai. Sim, eu acho que você tocou num assunto muito interessante, né? O ser humano ele sempre buscou facilidade, né? Sempre buscou ali, mas não facilidade para. Eu acho que a facilidade é algo inteligente, né? Pô, antigamente a gente fazia fogo ali raspando a pedra na pedra, até que inventaram uma coisa mais inteligente para fazer pegar fogo e ninguém mais raspou pedra na pedra, né? A questão da automação, né? Hoje a gente vê cada vez mais a Alexa, né, nas casas das pessoas e controlando televisão, controlando portões, cortinas, então assim, que é mais da área do hardware, né, vamos dizer assim, né, esse processo de criação, né, lógico que tem um software ali por trás que faz isso, mas é utilizando ali o hardware para poder fazer essas automações, né, e com certeza isso é uma área que hoje está, inclusive, em ascensão, né, e é muito bacana, porque isso vai estar ajudando as pessoas ali e tem um mercado muito grande para isso, né? Né? Esse negócio aí que você está mencionando, né, das inteligências artificiais dentro das coisas, né, na Alexa, e ela se conversa com outros múltiplos itens de tecnologia, é o que a gente estava falando um pouquinho atrás, que a internet das coisas, ela vai trazer essa facilidade, mas a gente precisa desse hardware, desse produto muito bem montado para que não falhe e você tenha uma facilidade de comunicação muito rápida, né? Então, é bem bacana de você ver essa evolução aí da tecnologia em si, em todas as coisas. Geladeira, TV, celular, cortina, tomada, Sim. ar-condicionado, né? Então, cara, é muito bacana mesmo. Sim. Agora, a gente falando um pouco sobre o assunto, né, que a gente quis, que a gente começou a falar, né, que a gente prometeu que ia entrar, como a gente, na sua opinião, como deve ser um step aí
que deve ter, que é mais importante quando uma pessoa, como os nossos ouvintes, né, que estão começando, alguns Uhum. já desenvolvem, né, mas outros estão querendo começar a desenvolver, e acho que uma preocupação que vem na cabeça deles é o que que eu devo ter de hardware, né, e acho que aí a gente pode falar de uma forma geral, né, que vá fazer, assim, minimamente ali com que ele aprenda a desenvolver. Então, o que que ele tem que ter minimamente ali, o step para ele conseguir começar a desenvolver? Bom, essa é uma pergunta, assim, um pouco abrangente. Eu considero abrangente porque, assim, cada um, cada dev ou cada entusiasta de alguma área, ele vai procurar é, um equipamento mais voltado para aquilo que ele vai fazer. As ideias, por exemplo, você vai falar assim, eu vou desenvolver para a web. Então, você vai começar a procurar algumas ideias, algumas plataformas que vão te dar suporte para desenvolver. Só que aí a gente entra na questão do requisito do software, né, que é o que a gente tinha conversado um pouquinho antes, o que, que é o software e o que, que é o hardware. O software é a alma do negócio, o hardware é o corpo, né, que vai fazer funcionar. Só que a gente precisa entender que existem os requisitos mínimos e também o tamanho do projeto, porque às vezes você vai lá, coloca um projeto muito grande e aí o requisito mínimo não serve para nada. O seu projeto vai ficar rodando, travando, você vai ter algumas dificuldades para trabalhar. Então, assim, é muito complicado a gente falar hoje qual que é o setup ideal para o desenvolvedor, porque depende do que ele for fazer. Se ele for um data science, ele vai precisar de placas de vídeo integradas ali para compilar e ajudar a processar aquela inteligência que ele está desenvolvendo, né? A estrutura do data mind, enfim. Eu não sou especialista das tecnologias em si, porque hoje tem muita. Na minha época era só analista de rede, analista de Uhum. segurança e analista de sistemas, engenheiro. Hoje não, hoje dentro de engenharia a gente tem, cada área tem um monte de coisas, né? Sim. E eu tenho um colega que ele é desenvolvedor de sistemas de segurança, e um tempo desses atrás ele me procurou para saber se eu tinha algum MacBook para que ele rodasse os testes de penetração, né, o pen test, para ver se o que ele estava estudando ia estar de acordo. Ele poderia ter feito plataformas virtualizadas? Poderia, mas ele preferiu já testar no equipamento físico para dar o suporte melhor. Então, assim, é o que eu estou falando. Para cada desenvolvedor, ele vai precisar de uma tecnologia mais adequada. Então, ele pode começar a gastar pouquinho, mais estruturado, porque essa estrutura, a gente fala assim, hoje, na hora de você montar um computador ou comprar um notebook, tem milhares e milhares de tecnologias e recursos que você tem que colocar em questão. Eu acho que é um ponto bem longo para a gente falar, Uhum. mas eu acredito, num resumo assim, que a partir de uns 3.500 você já consiga montar um equipamento bem legalzinho para começar a desenvolver. E depois você pode ir melhorando, porque vai muito de tecnologia para tecnologia que você quer estar usando. Bacana. E agora uma pergunta também, que é uma dúvida minha, assim, que eu acho que é interessante ouvir de alguém da área. É, hoje, uma pessoa quer montar um computador, né? Uhum, É, é claro que tem. Você vai me cobrar consultoria, né, do que eu vou te perguntar. Mas onde são sites bacanas ou tem algum lugar que ela consegue fazer comparativo na internet, por exemplo, de preço, né? Porque uma dúvida pô, eu quero jogar, por exemplo. Será que esse computador que para mim jogar tal jogo que consome tanto, ele vai aguentar o tranco, vamos dizer assim? Existe algum local assim que a gente pode ter um comparativo seja de valor, né? Assim, um lugar mais indicado, né, dentro da internet para você estar verificando especificações ali, valores, ou, por exemplo, eu quero rodar tal.
pessoal que não quer programar, mas quer rodar um jogo. Então, meu jogo vai consumir mais ou menos isso. Quais placas de vídeo eu preciso ter para aguentar o tranco, para não travar ali o jogo, ou para não travar uma ideia de desenvolvimento? Existe alguma coisa na Uhum. internet mesmo hoje, ou algum software que ajude nesse sentido? Existe. Nossa, hoje existe muito entusiasta que acaba criando as coisas até primeiro para ele mesmo. Por exemplo, eu tinha um funcionário aqui que eu comecei a ensinar ele a programação web e ele já era um apaixonado por Python. Então, Legal. foi nas férias dele, ele estudou PHP e aí ele falou assim, Marcelo, eu estou querendo comprar uma moto para mim, mas eu tenho tanto de medida, tanto de peso e eu quero uma moto que se adeque para mim. E aí eu fiz um levantamento usando Python para fazer essa programação. E ele pegava e rodava essa aplicação para fazer o comparativo das motos que tinha no mercado com o perfil dele, né? Então, isso daí que é uma ferramenta que ele criou foi através de uma necessidade. Então, hoje, outras pessoas que a gente tem aí na internet, né, outros sites, provavelmente foi de algum entusiasta que queria comparar o que tinha no mercado, as tecnologias, né? Uhum. Tem vários sites de comparação de peça que às vezes eu uso aqui. Por quê? Porque eu quero saber, assim, no custo e benefício, qual que é o melhor. E aí, como que eu faço? Geralmente tem vários sites de comparação de peças. Então, você vai lá, comparar processador. Você colocar comparar processador ou comparar placa de vídeo, já vem ali alguns sites e você pode simular as comparações. Você vai ver que de um site para o outro, às vezes os recursos carregados daquela tecnologia são diferentes. E aí é onde que a gente começa aquele trabalhinho de procurar um valor de uma peça ali, um valor de uma peça aqui, porque às vezes você compra assim, ó, a RTX 5090, né, que saiu aí, que é a top. Mas você Uhum. vai olhar os recursos dela, às vezes a 4070 tá batendo de 10 nela, né? Assim, por coisa pouca, e você economiza R$ 2.000. Então, aqui na loja eu faço assim, eu procuro ver os requisitos do software que eu vou executar, que é a minha prioridade ou que é a prioridade do nosso cliente, e aí a gente começa a fazer o orçamento em cima. E também tem um outro site, Vitor, que a gente usa aqui, que é o Bottleneck. Você, garrafa de pescoço, pescoço da garrafa, Uhum. né, para saber o funil onde que vai dar o gargalo, né? O bottleneck é o gargalo, né? Aquela parte de cima da garrafa. E ali a gente sabe o que vai dar de bottleneck, quem que vai dar o gargalo, se vai ser o processador ou a placa de Legal. vídeo. Esse daí é bem bacana, eu tenho utilizado ultimamente, e essas coisas assim que vão surgindo na internet, a gente descobre às vezes por clientes ou por uma necessidade de pesquisa, né? E vendo fóruns de fora também que não traz essa informação para a gente. Então, é muito legal você ter uma possibilidade de procurar as coisas fora do país, porque o pessoal parece que lá de fora é muito mais entusiasta, né? Apesar que os brasileiros também estão muito à frente de muitas pesquisas aí. Eu não sei se você acompanha, Vitor, mas tem um pessoal equipe das Águias, é que é em inglês, eu esqueci o nome deles. Eles são de São Paulo e os caras fazem modificações nas placas de vídeo. E Não, aí não. eles bateu o recorde assim de numa RTX 3060, colocaram 24 ou 32 GB de memória. Os caras são meio que engenheiros, eles vão lá e vão Uhum. fazendo e consegue fazer o clock, assim. Então, é um negócio muito doido mesmo. Para quem é entusiasta na parte mais densa do hardware, é muito bacana você começar a pesquisar as outras pessoas, esses profissionais, porque eles, uma hora ou outra, acaba dando uma dica, assim, que a gente pega como validade para usar no dia a dia, sabe? Na montagem do setup ideal, que todo mundo quer saber, né? Sim, não, muito bacana essa dica e com certeza eu acho que essa relação aí de custo e benefício, ela com certeza, como você mesmo disse, né? Ela, eu acho assim, você precisa pelo menos pelo que a gente conversou aqui, eu entendi, saber qual a minha real necessidade.
né? Então, a gente, Uhum. através disso, dessa sua real necessidade, você tem hoje ferramentas no mercado que conseguem te ajudar a montar ali esse seu setup ideal, né? E, claro, esses mesmos mecanismos te possibilitam a forma de você fazer comparativos de preço e você, lógico, comprar ali quando você tiver uma oportunidade melhor de preço, né? Então, É, consequentemente, sua máquina vai estar saindo mais barata no final, né? eu acho uma dica aqui, até que você me perguntou aí foi a pergunta principal, onde que a gente compra, né? Onde que eu vou comprar, onde que o deve comprar. Primeiro em sites confiáveis, né? Sites que já são de nome. Se você não conhece o site, vai lá coloca assim o nome do site e reclame aqui. Aí você vai ver as reclamações que ele tem e se presta suporte, se as pessoas voltariam a fazer negócio. Eu também uso esse site quando eu não conheço a plataforma, né? Que eu tô ali para adquirir alguma coisa, porque às vezes assim o preço é muito fantástico. Aí você fala assim, isso aí deve ser pegadinha, Tem que né? desconfiar, né? É. E se não tem nada de informação, pula fora, porque provavelmente é um golpe, né? Se é Uhum. uma plataforma nova, enfim, a gente tem que ficar muito esperto com isso. Porque da mesma forma que a internet vem nos facilitando as coisas, ela também tem os caras que são mais espertos que a gente, que quer passar É. o rodo na gente. Oportunistas, né? E outra dica muito importante para quem vai comprar em grandes marketplaces, tipo Magazine Luiza, Casas Bahia, Kabum, dentro desses grandes sites, as empresas, eles abrem a oportunidade para outros vendedores estar vendendo ali dentro. Então, toma muito cuidado. Você vai comprar na Casas Bahia, verifica se o item é vendido e entregue por Casas Bahia, porque aí é muito mais certeza de você ter e receber esse produto, né? Uma hora ou outra acaba saindo promoção nesses sites, né? Então é legal de você ficar procurando, usar aqueles buscadores, busca aqui, bom faro, enfim, tem busca-pé, né? Tem vários aí. Muito obrigado pela sua dica. Eu acho que é muito importante isso, né? Pro pessoal que está nos ouvindo aí. E se você tiver um pouquinho de paciência, né? Acho que, não quiser montar o computador em um mês, vamos ser bem claro, né? Tiver um pouquinho de paciência aí para estar montando, com certeza vai sair mais barato ainda, né? Porque, como você mesmo disse, essas promoções relâmpagos e, né, links promocionais, então isso Uhum. também O- facilita, né? Facilita bastante. O que que eu tenho de observação enquanto a isso, né? Que aqui na loja a gente recebe muito computador de pessoas que querem ter uma boa máquina e vão montando com o tempo. É que Uhum. pode acontecer, às vezes, num lote que você vai receber mesmo de uma empresa confiável, o produto vir com defeito. E aí, nessa, o que que acontece? Na hora, passou um mês, 2 meses, você vai montar o computador, você observa que a peça não está funcionando, e aí você vai ter que acionar a fábrica do produto para te dar a garantia. E isso vai se levar um tempo, até 30 dias para a resolução do problema. E sem falar o Uhum. desgaste, o desprazer que você vai acabar tendo, né? Então, assim, Uhum. se é para montar, eu sou da opinião, vai poupando dinheiro, coloca lá numa carteira de rendimento, porque aí você vai ver o seu dinheiro dar retorno para você, e logo que você for comprar, você vai ter uma possibilidade de fazer um kit direcionado e já montar para testar quando chegar. É uma outra dica muito importante essa daí. Faz sentido isso. Tô pensando aqui até se você compra em mais lugares, a probabilidade desse problema acontecer é maior, né? Falando de probabilidade mesmo, né? Agora, se você Sim, comprar tudo de uma vez, numa loja só, faz sentido isso. É mais difícil. Se acontecer também, assim, vamos dizer assim, pode acontecer, né? Mas eu acho que pela aham. loja, se for parar pra pensar, é um pouco mais difícil mesmo, né? Eu vou Porque te em dar vários lugares diferentes, vários itens em cada um em um lugar, a probabilidade fica maior de acontecer um defeito, né? De sim, lote. uma coisa que sempre acontece aqui na loja, vira e mexe aparece, é a pessoa comprar a placa-mãe em um site e o processador em outro. E aí o que que acontece? A placa-mãe, ela tem uma peça que chama BIOS. E a BIOS Uhum. é um software que tem lá dentro que ele reconhece as instruções de start e reconhece as peças que são de acordo com aquela tecnologia da placa-mãe. E aí o que que acontece? Se esse processador aqui não está na instrução de funcionamento da BIOS,
ele não reconhece, mesmo que seja de pinagem igual, tudo da mesma Hum, tecnologia, sabe? E aí não funciona. E aí a pessoa compra separado esses kits, e geralmente essa BIOS não vem atualizada. Então aí acaba tendo problema e tendo que pagar para atualizar a BIOS do equipamento dele. E fica mais caro, lógico, né? Você vai, uhum. ao menos aqui a gente cobra a partir de R$ 300 para fazer esse procedimento de atualização. Entendi. É mais uma dica aí importante, né? Né? Que você está falando aí para todo mundo que está nos ouvindo. E acho que você tocou num assunto que é bacana da gente falar um pouco também, não é basicamente hardware, mas tem muito a ver. Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, que são sistemas operacionais, né? Uhum. Porque quando você monta o computador, minimamente o computador precisa ter um sistema operacional ali para estar rodando, né? Para as funcionalidades básicas, né? Queria que você falasse um pouco aí de cada sistema, o que que você acha, né? A gente sabe que o Windows aí é o mais conhecido do pessoal, mas a gente começar a falar um pouco sobre isso e a gente vai entrando em alguns assuntos. Aham, tá bom. Só para fechar a primeira parte nossa do Uhum, bom setup, né? A importância de um bom setup para o dev é claro. ele montar aquele equipamento, então, que seja de acordo com a característica do uso dele, né? Ele vai poder montar pequenininho e crescendo, aumentando, isso dentro de um computador. E já para notebooks, ele vai ficar limitado a algumas expansões, por exemplo, hoje não se permite troca de processadores em notebooks, porque eles já vêm todos assemblados, né, que soldados, então você não consegue mudar essas tecnologias. E aí, eu sempre digo, é melhor você ter um desktop e ir fazendo upgrades do que você ter um notebook super top que daqui a pouco você não vai conseguir fazer mais upgrade dele. E aí você vai fazer uma limitação de uso, né? E uma coisa que a gente não parou para falar, mas que eu estou vendo que você está usando aí, é uma cadeira muito gostosa, que você fica o dia inteiro confortável, né? Sim, E isso é muito legal da gente falar do setup do dev, por quê? bacana. Porque ele vai passar praticamente o dia dele, né? Uhum, Boa da vida dele, talvez ele passe ali desenvolvendo, sentado. E existem algumas cadeiras hoje que cumprem algumas regras, né? Até teve uma época que a gente comprou um lote de cadeira aqui, e eu falei, eu só vou comprar essa cadeira com essa especificação. E a especificação é NR17, que fala das normas de boa postura, alguns detalhes que essa cadeira tem que ter. Então, a NR17, ela é uma parte ergonômica, né, para a pessoa. Então, quando você for comprar uma cadeira, vê se ela participa dessa norma da NR17. Assim vai te dar uma qualidade de trabalho melhor. E, bacana. e outra coisa é você estar num ambiente favorável, né? Um ambiente que seja tranquilo, que não vai te gerar muita distração. Sim. Adianta montar o seu setup da hora e colocar ele na sala, onde está todo mundo entrando e saindo ali, tirando. Televisão ligada, né? É, Então, o setup, assim, cara, tem gente que investe 20 mil num setup que eu falo assim, caramba, 20 conto, cadeira de 4 mil, 5 mil reais, tem muita coisa aí, mas você pode começar do básico, né? Tem algumas cadeiras com NR17 a partir de 1.050 e vai comprando, vai de pouquinho, começa Sim, do seu jeito, né? sim, sim. Não, mas muito importante. Obrigado por você ter complementado aí esse tópico tão importante da nossa conversa, se não o mais importante. Com certeza faz diferença, né? Poxa, como você é a nossa saúde, né? Então não adianta você. Eu acho que tudo na vida precisa ter uma balança, né? Então, da mesma forma que você, pô, qual computador eu consigo comprar, né? Qual máquina eu consigo montar? Tem que ter uma consciência. é, Nesse sentido, e também de que uma cadeira, você vai ficar 8 horas pelo menos ali, 6 horas que seja, bastante tempo, né? Uhum. Para não te prejudicar, né? Para acabar não te dando um problema aí de saúde, né? Por Sim. conta disso. Então, assim, realmente é muito importante. Só sabe quem fica 8 horas sentado o quanto isso faz diferença, né? E aí tem as regras de saúde também. Às vezes você levantar um pouquinho, esticar, tomar uma água.
manter uma boa postura. Não adianta ter uma cadeira boa e não ter uma boa postura na cadeira, né? Ficar jogado. Uhum, sim, Então, vai muito da disciplina da pessoa em estar ali para trabalhar mesmo, né? sim. Usar o terno e gravata dentro de casa. É, E aí, Vitor, o que que a gente pode falar então, depois que a gente tem um bom setup, montou a máquina, é pegar e colocar o sistema operacional, porque elas não vêm com o sistema operacional. uhum, O SSD, o HD, o NVMe que você compra, ele vem vazio de fábrica. Então, você vai ter que montar esse sistema em cima desse disco, né? E aí, hoje, então, os mais famosos é o Windows e o Ubuntu, né? O Ubuntu é uma derivação do uhum. Linux, Debian. Então, aqui no escritório, às vezes aparece clientes assim que falam assim, eu queria instalar o Ubuntu. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo isso, assim, porque Raro, é, né? é raro e a gente dá os parabéns, assim, para a pessoa, Aham, legal. porque é algo diferente, né? Uma plataforma de uso livre, não é todos os softwares que vão rodar ali, então a maioria dos softwares que estão ali são projetos de entusiastas que querem descentralizar o pagamento de algumas ferramentas, né? E Uhum, proporcionar liberdade para as pessoas. Por que liberdade? Porque você, como desenvolvedor, você vai desenvolver uma plataforma, alguma coisa online, você pega um código já pronto e melhora o seu. No entanto, você pode montar o seu próprio sistema operacional. Tem algumas derivações aí que você tem o código aberto para montar o seu próprio kernel, enfim, mexer nele. Aí vai do software. Essa parte assim de software eu não sou especialista, né? Porque envolve muitas coisas ali, mas é, também na parte do Mac, né, o macOS, que é uma derivação da Unix, e aí os caras desenvolveram o macOS. Então, são os mais famosos, assim, né, o uhum. Linux, o Windows e o macOS, que é proprietário da Apple. Acho que é legal a gente falar sobre isso. O mais popular, vamos dizer assim, no mercado acaba sendo o Windows, né? O que o pessoal costuma ter nos computadores. Até eu lembro de uma pessoa, de um conhecido que comprou um computador, aí tava numa promoção um computador, aí normalmente esses computadores, eles, por conta do sistema, acho que operacional Linux, não sei se não sai tanto, não sei o que acontece, que às vezes eles acabam ficando, o mesmo computador ele fica um pouco mais barateado, eu não sei se por causa da licença também do Windows que tem um custo, eu não sei exato o motivo, mas eu sei que, pelo menos eu já vi várias situações do mesmo computador ele ser mais barato com Linux do que Uhum. com Windows. Aí a pessoa compra com Linux, né? E pede para instalar o pacote do Windows, né? Que aí ele não consegue mexer. Aí eu até brinquei assim que o Linux você precisa ter um entendimento um pouco maior do que é um computador de verdade. Hierarquia de pastas, né? Como que funciona ali, para você fazer coisas simples até, no, né? Instalar um programa, tal. Diferente do Windows, que eu sinto que ele é mais visual. Então, com cliques ali, ele faz as coisas no background por você, né? Às vezes você nem vê o tanto de coisa que ele tá fazendo ali no background, ele nem mostra, né? Diferente do Linux, que você vê tudo que ele tá baixando de pacote, que ele tá instalando, né? E ali só Isso. fala para o usuário assim, ó, terminei para você, né? Então acho que as pessoas acabam, acho que por isso esses casos raros, como você disse, né, de pessoas irem para o Linux, né? Mas nesse sentido as pessoas acabam optando um pouco mais pelo Windows. E também na internet tem um pouco mais de conteúdo, né? Então você vai fazer qualquer coisa, configuração, um jogo, rodar alguma coisa. Normalmente o pessoal tem mais conteúdo ali em um Windows, né? Isso. Tanto o Windows quanto o Linux, eles têm emuladores para você compartilhar, às vezes, alguns softwares, tipo, rodar algum software do Windows dentro do Linux. E hoje o Windows ele também abriu as portas para você já rodar alguns programas, alguns Uhum. comandos em shell ali, que facilita bastante o uso nos códigos, né, na integração dos sistemas. Sim, sim, o Docker mesmo é um exemplo, né? A gente utiliza Docker aqui, ele é baseado em Linux, né? Então você precisa até
baixar uma extensão lá do Linux nele, que ele roda, é muito louco, né? Você baixa um Docker, é um virtualizador, né? Na verdade, de máquina, né? Docker, vamos dizer assim, e ele é baseado em Linux, então você roda um Linux dentro do Windows, quando você usa ele no Windows, por exemplo. É bem bacana essas possibilidades que hoje a gente tem, né? De ferramenta, né? É lógico que aí também não é minha especialização, mas que a gente vê, por exemplo, pessoal que mexe com imagem, por exemplo, edição de vídeo, eles tendem a migrar mais para o Mac até do que Linux e Windows, né? E o pessoal que vai para mexer com servidor, principalmente clouds, né, optam mais por um Linux, por instalar um sistema operacional Linux, né, para estar rodando um site, por exemplo, do que um Windows, né, um Windows Server, alguma coisa assim. Uhum. Não, é isso mesmo. E é engraçado assim, que as pessoas falam, ah, no Mac eu vou desenvolver, eu vou desenhar e não sei o quê. Assim, eu vejo uma diferença, mas eu vejo mais uma diferença pela estrutura que o equipamento é montado. A parte de software, qual que é o diferente ali do macOS pro Windows? É que ele tem um swap, que é a mesma coisa do Linux, que ele é grande, é uma área reservada no disco para troca de informações que ele vai, tipo, joga para a memória, jogou para a memória e volta para o disco, para ler ali no disco mais rápido. Então, esse swap que ele tem é o que favorece o sistema a mexer mais rápido, assim, sabe? Essas trocas de instrução que ele tem dentro do sistema. Às vezes É. tem gente aí que está começando agora, né, não vai entender muito bem, mas conforme a pessoa vai avançando nos estudos, ela vai chegar a uma parte que ela vai ver sobre sistemas operacionais, né, na faculdade ou em alguma parte do curso da vida dela, do desenvolvedor, ele vai aprender como que funciona cada etapa dentro do sistema operacional. E isso significa assim, não é só no Windows ou Linux, a instrução de uso de troca de informações, ela sempre vai ser a mesma, só que cada um vai priorizar alguma coisa. Então, é interessante a gente, às vezes, entender como que funciona essa parte para priorizar o que você vai montar e onde que você vai trabalhar, dentro de qual sistema que vai ser melhor para você. E outra dica que eu dou, ô Vitor, é das pessoas estarem, sabe o quê? Alinhadas no projeto e pesquisar mesmo a fundo, fóruns, porque sempre alguém vai estar falando, ah, eu fiz assim, não deu certo, tive que trocar, Uhum. porque às vezes a pessoa vai te antecipar um erro futuro lá na frente, sabe? Não muda para o Linux na versão tal, porque está dando um erro de compilação para todo o negócio. Aí a equipe de desenvolvimento do projeto vai estudar por quê? Porque mudou o hardware, porque mudou a instrução do kernel. Então, existe micro coisas que a gente, é igual você falou, a gente não entende o que está acontecendo ali por debaixo, e Uhum. aí, pelo menos, a gente tem que ter essas noções básicas para não ficar perdido depois lá na frente, quando der algum erro, assim. Por exemplo, aqui na loja, eu tenho o Proxmox, né, que é um servidor de VMs. E aí, Uhum. teve uma vez que eu fiz a migração do Proxmox, e eu estava usando tudo bem na versão 4, sei lá, eu acho que era 4, e rodava super bem o meu data center aqui. E aí eu vi que saiu a versão 5 e fui atualizar. Pum, atualizei, perdeu tudo, a parte de virtualização não subia as VM, eu fiquei doido procurando instrução, e aí eu fui nos fóruns e fui lendo, e todo mundo falando, não atualiza, porque depois não tem como reverter, porque ainda, para aquele hardware que eu estava na época, o software não foi desenvolvido, ele tinha Uhum. sido desenvolvido para uma versão, e aí não migraram novas bibliotecas de comunicação, né? E Aham. aí eu tomei um chapéu, viu? Quase que eu perdi as minhas VM. Ainda bem que eu Caramba. consegui copiar elas para importar depois no novo servidor. Mas deu um trabalho, viu? E pior que você fica assim, um dia, 2 dias de serviço parado, né? E Sim, dependendo não. do tipo do projeto, a pessoa pode ter um prejuízo muito grande. Sim, só prejuízo, né? Como diz, né? Numa situação dessa. Eu tive uma situação parecida com o meu computador uma vez, o meu outro computador, no outro notebook, na verdade. Ele tinha aquela placa de vídeo integrada, e
aí eu tava com o Windows 10, que é o que vinha, né? Aí teve atualização pro Windows 11, já tem um tempo isso, na verdade. Eu fui Hum. atualizar. Não tinha DDL pra placa, cara. É. Cara, aí zoou também. E aí, Uhum. pô, eu tinha mudado. Aí eu lembro que eu tive que fazer uma formatação do computador. Tive que instalar os programas tudo de novo pra voltar. E, resumindo, tive que continuar no Windows 10 na época. É. Então, é, toda vez a importância, né, da gente estar lendo fórum, se atualizando antes de fazer alguma coisa. E se, lógico, a gente cometer alguma situação, é lá também que a gente vai provavelmente conseguir alguém aí para ajudar a gente, auxiliar, que já passou por isso, né, e tá consertando o nosso problema, né? Até esse caso que aconteceu com você, acontece com muitos clientes nossos aqui. A pessoa tem lá o equipamento dela funcionando belezinha no Windows 10, recebe forçadamente, às vezes, alguma atualização, ou o Windows sugere para você, e você fala, vou atualizar Uhum, no automático, sabe? E aí recebe o 11. E aí muitos hardwares estavam dando incompatibilidade, né? E aí a pessoa era obrigada a formatar mesmo, porque não tinha suporte nas instruções lá das DLL. uhum, E pelo que eu estou observando hoje já, o Windows 11 está mais estável, sabe? Não está tendo uhum, tanto problema assim. A partir desse ano ele está mais estável. Eu acho que a equipe de desenvolvimento da Microsoft se apressou, porque eles vão encerrar o suporte ao Windows 10. Lamentavelmente, né? Vão fazer igual fizeram com o 7, cortar de uma vez o que está dando certo para é, começar outra era. uhum, Mas é isso, é uma experiência que a gente tem que levar como um aprendizado sempre antes de fazer qualquer troca, ou de hardware ou de software, fazer uma pesquisa para ver se aquilo que eu estou usando hoje, as minhas aplicações, elas vão continuar rodando, vão rodar bem, se vai ter um bom desempenho. É uhum. importante essa pesquisa, sim. E a gente já tá falando de erro, acho que seria legal a gente te perguntar isso, né? Qual o tipo de erro que você mais pega aí na loja, comum, assim, pô, cliente queimou placa por causa de fonte, que mais, que pega aí? Assim, hoje, a gente tem que começar com a questão que a internet está nos dando todas as informações, né? Então, muitas pessoas acham que o vídeo que está ali online é verdadeiro. E às vezes nem Hum. sempre a pessoa está contando todas as etapas do processo, né? Então eu já tenho uma dica para a pessoa que vai fazer o upgrade na sua própria casa. Desconecta tudo do computador e vai mexer com ele todo desligado. Aí sim é uma etapa mais de segurança para que não tenha nenhum problema. Inclusive o cabo VGA, o cabo HDMI que fica conectado ao equipamento, ele transmite energia. E às vezes Uhum, essa microenergia ali de 12 volts, 5 volts, dependendo do jeito que a pessoa pega, ela está com energia estática, né? E aí acaba queimando o componente, o equipamento dele. Então, é um erro bem comum que a gente pega aqui. Às vezes a pessoa mexer, né, fazer um upgrade ou fazer uma montagem de um gabinete novo e não tomar alguns cuidados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é colocar cabos forçadamente. Tipo, ó, se o cabo não encaixa belezinha, não força. aham, Olha direito, é igual quebra-cabeça, sabe? Se você não brincou de quebra-cabeça, nem mexe com o computador, porque não vai dar certo. uhum, É, porque tem pinos que são muito parecidos, quatro pininhos assim da PCI Express e da fonte são muito parecidos. E a gente já pegou esse erro, que a pessoa acaba se confundindo e colocando no lugar que não é para pôr e queima placa de vídeo, enfim. São erros lamentáveis, né? E sim, aí tem pequenos errinhos. Às vezes a pessoa compra uma placa AMD com processador da Intel. Vai falar, não vai, né? Já uhum, aconteceu também, tá? Não é comum, mas acontece. Você uhum, comprar itens que não seja da mesma plataforma, uhum, não se comuniquem. Acho que esses bacana. são os erros mais comuns assim na montagem dos desktops.
E acho que é importante a gente estar falando desse assunto e dar esse alerta já para as pessoas, né? Opa, deixa eu mexer com. Também não tomar um choque, né? Mexer com tudo desligado ali, não queimar nenhum componente, né? Trabalhar com calma, com certeza ali, não ficar forçando, porque não é na força bruta, né? Tem tudo, tem que entrar, as peças têm que entrar corretamente ali. Então, com certeza, esse é o tipo de coisa que já vai ajudar. A gente também falou de prejuízo, né? Então, evitar esses prejuízos aí quando está tendo uma manutenção, quando está fazendo, né, seu primeiro, seu primeiro step aí para seu setup para desenvolver ou para jogar sua máquina e seu hardware. E assim, para a gente finalizar essa entrevista, Marcelo, eu gostaria de pedir para você dar uma dica para os nossos ouvintes que é, você gostaria de ter ouvido, vamos dizer assim, né? Ou que você ouviu e que fez total sentido, que te ajudou lá atrás, na época que você estava aspirante, né? A sua profissão, que você estava estudando, onde você estava encontrando o seu caminho, né? Dentro da parte de hardware, né? Então, eu queria que você, para as pessoas que estão nos ouvindo, que também têm é, essa chama no coração, né? Esse desejo de se especializar e de trabalhar com isso, qual que é o conselho que você daria para essas pessoas? Bom, o conselho, vamos fazer um pequeno remap aqui, um Claro, fica à vontade. retrocesso dessa conversa aqui, que eu acho que fica legal. A gente começou falando do setup, né, com o custo-benefício para o desenvolvedor. Vamos só passar rapidinho, porque eu acredito que a pessoa vai assimilar um pouco melhor, você que está aí do outro lado, querendo Sim, saber como manter essa tecnologia ainda por muito tempo. Eu acho que o primeiro passo antes de você montar um computador, por exemplo, uma dica muito importante é a placa-mãe. Tem muita gente que compra placa-mãe por preço e geralmente não é a melhor escolha, porque os preços mais barato, menos tecnologia, menos possibilidades de expansão que a pessoa vai ter. Então, eu analisaria muito bem os requisitos da placa, até quanto que ela consegue expandir de memória, até que geração de processador que ela vai aceitar. Esse é um ponto bem importante, assim, que eu acho que eu esqueci de mencionar na hora que a gente estava falando ali do setup, né? Para que ele continue a montar o seu desktop e manter as melhorias ao longo do prazo, né? E também é importante falar das manutenções, né? Todo mundo que tem computador é igual a gente tem que beber água, tem que fazer uma atividade física, tem que se alimentar bem, e os computadores são praticamente da mesma forma. Colocar numa rede estabilizada, numa rede de energia estabilizada, né? Ou ter é, protetores de surtos de energia, isso é importante para você não ficar à mercê, né, e perder o seu setup que você batalhou tanto para ter. E também é importante a gente falar do que o que está no nosso coração é o que nos chama, é o que faz bater mais forte, né, e aí a gente escolhe é, por onde ir, por onde trilhar. Você tinha me perguntado do mercado de trabalho, né? Como que estava essa área? Eu acho que ficou sem resposta, eu acho que eu não mencionei isso. É uma área que está em ascensão, porque as pessoas querem. Geralmente, quem vem para a área de informática, de manutenção, é o cara que cansou de ser funcionário de alguém, cansou de ficar num escritório, e então ele quer ter uma mobilidade, quer fazer um serviço aqui, quer fazer um serviço em outro lugar. Então, às vezes, isso também é uma possibilidade para que você empreenda, né? Porque você sim. ser um técnico é uma coisa, você empreender é outra coisa, né? São coisas diferentes. Então, quando você decide ter uma empresa, você tem que ter o mesmo compromisso como se fosse CLT, trabalhar para o outro. Porque se não tiver, logo a sua empresa, você, empresa, não vai se desenvolver. Então, acho Hum, que a pessoa tem que ter esse chamado também. E a área para as contratações é uma área que a pessoa tem que ter coração nisso, tem que ter vontade de continuar estudando, continuar conhecendo das tecnologias, ser um entusiasta mesmo, aquele que fala assim, nossa, você viu tal coisa, e aí começa a brisar na coisa assim, e fala, nossa, uhum, vai longe, sabe? sim.
Eu acho que esse é o tipo de pessoa que está faltando no mercado, os entusiastas que queiram estar sempre aprendendo e dispostos a trazer coisas novas, porque todo dia tem coisa nova no mercado. Eu não conheço todas as tecnologias que tem, então, assim, às vezes chega cliente aqui, entusiasta de jogo, que vai contando os detalhes assim, e eu falo, nossa, que legal, vou começar a procurar disso. E aí dá um up na minha carreira, que assim, tipo, eu começo a entregar uma coisa que eu não entregava antes, sabe? Então, Legal. esse é o diferencial, você sempre está entregando coisas novas para os seus clientes, né? Para o próximo. Acho que Muito essa bacana, seria. mano. Muito legal. Obrigado por você ter, primeiramente, mais uma vez aí, aceito o nosso convite de estar disponibilizando o seu tempo para bater um papo com a gente, conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? Não só para quem é desenvolvedor, mas para todo mundo que quer, de certa forma, acessar a internet, né? Que quer ter aí um contato maior com tecnologia. Muito obrigado mesmo por você ter conversado hoje com a gente. Valeu, obrigado vocês pelo convite. E a gente fica à disposição aí para a hora que tiver um outro assunto, quiser bater um Claro, outro, direcionar mais, né? Porque se a gente for falar de hardware, software, a gente fica o dia inteiro falando, com IDE, certeza. Sim. as tecnologias estão avançando. Sim, mas com certeza não vão faltar oportunidades e com certeza vão se repetir papos bacanas como esse de hoje aí com você. Muito obrigado mais uma vez e queria agradecer vocês também que estiveram nos acompanhando até aqui, por mais esse episódio, né, por mais essa conversa que a gente tem toda semana, às segundas-feiras, aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, de compartilhar nas suas redes sociais. Dessa forma, vocês vão estar nos ajudando e fazendo esse vídeo chegar para mais pessoas. Toda segunda-feira nós estamos aqui às 16 horas. Conto com a presença sempre de vocês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.